maravilhosa. Glória a Deus. Perfumada. Amém? Glória a Deus. Cheia da presença de Deus. Eita glória. Tem hora, querido, que eu penso que meu óculos está embaçado e começo a limpar o óculos, porque eu sinto. Porque a glória de Deus ela é representada por uma nuvem perto. Salomão declarou que Deus habitaria em nuvens perto. Glória a Deus. E eu sinto essa nuvem Aleluia. sobre este lugar. Glória a Deus. Quando eu sinto, eu tenho a impressão que o meu óculos está embaçado, mas o meu óculos não fica assim sem mais de mim. E eu percebo que é a glória de Deus. Aleluia. Que a glória de Deus está nesse lugar. Graças a Deus. Porque Deus está neste lugar. Glória a E Deus. onde o Senhor está a sua glória. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth. Livro de Ruth. Capítulo 1. Livro de Ruth. Logo no início do Antigo Testamento, né? O capítulo é o primeiro. Vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 6. Glória a Deus. Tá? Capítulo 1, versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do teu povo. Se lembrara do teu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera. E, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque estou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los e até que viessem a ser grandes, abster-vos deles de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a tua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos teus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem da profeta, e outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém, querido? Feche sua Bíblia, por favor. Feche seus olhos e abra seu coração de verdade para o Senhor. Nosso Deus amado e querido, aqui estamos em mais uma noite na tua presença. Senhor, nós sabemos que na tua presença há fartura de alegria, há fartura de bênção, Senhor. Nós te louvamos de todo o coração por todo o amor que o Senhor tem por nós. Te louvamos, Senhor, pela tua presença, por te importar conosco, por estar neste lugar, Senhor. E ter interesse de que, Pai, nós possamos, nosso Deus, nós possamos, Pai, ser melhores, nós possamos, meu Deus, ser transformados, nós possamos estar mais próximo de Ti, nós possamos andar contigo, nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, vem nessa noite falar aos nossos corações. Tu sabes o quanto nós precisamos te ouvir, tu sabes
ministrar essa verdade em nossos corações. O Pai, que o Senhor venha ministrar vida neste lugar. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para te ouvir, Senhor. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E você pode se aceitar, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Eu tenho duas notícias para dar para vocês, uma boa e uma ruim. A gente sempre fala isso, né? Duas notícias, uma boa. Qual que você quer primeiro? Fala logo a ruim, depois fala a boa, né? A gente fica triste, depois se alegra. E queridos, a notícia ruim que eu trago para você, a primeira notícia, que é a notícia ruim, é que, meus amados, o tempo é o tempo do fim. Amém? O tempo é o tempo do fim. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. Pouco tempo nos resta aqui, amados. E eu gostaria nesta noite de chamar a sua atenção para que você pudesse aproveitar esse pouco tempo que resta aqui na terra para fazer um grande investimento. O título no tema dessa mensagem é o maior investimento. O maior investimento, esse tema. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse tema desta noite, meus amados, em nome de Jesus. Veja bem, queridos, nós estamos já acostumados a ouvir que Jesus está voltando, que nós estamos vivendo o último momento, que nós estamos vivendo o princípio das dores, que as promessas de Deus estão se cumprindo, e que uma coisa ruim que eu preciso nesta noite reiterar aqui para você é que as coisas vão piorar nesse mundo, querido. Essa notícia é ruim. As coisas vão piorar. Já estão muito difíceis, não é verdade? Já estão muito difíceis. Não espere coisa boa desse mundo. Não tem coisa boa desse mundo. As coisas não vão melhorar. As coisas só melhoram para aquele que anda com Deus. Sabe? A sua vida com Deus, é o teu relacionamento com Deus, é o reino de Deus, essa coisa boa de Deus aqui na terra, esse reino, essa vida de Deus, esse espaço que Deus ele criou através da igreja. É só nesse lugar que nós poderemos ter paz, que nós poderemos usufruir de coisas boas ainda neste último tempo, querido. Entendeu? Não espere, não crie grandes expectativas para esse mundo. Não construa, não se aplique a construir bens materiais. Não, amados. Porque nós estamos realmente vivendo os últimos momentos. E a boa notícia, queridos, a boa, melhor notícia, a maravilhosa notícia que nós temos é que há esperança para nós. Há esperança para o futuro. Há esperança para aquele que espera em Deus, para aquele que confia em Deus. A esperança eterna. Em Jesus, a esperança. Glória a Deus. Na eternidade, sim, queridos, há esperança. Nós precisamos, amados, sinceramente falando para você aqui, nós precisamos investir toda a nossa força, nós precisamos investir tudo aquilo que nós podemos ainda construir nesse mundo. Nós precisamos investir em amor, entendeu? E em amar. Nós precisamos fazer isso, queridos. Porque, amados, não tem mais como a gente viver nesse mundo. A nossa vida é egoísta, não pode mais ter espaço para isso na nossa vida. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos chamados para termos diferente, para fazermos a diferença aqui na terra, para sermos a luz do mundo, para sermos o sal da terra. Mas a igreja nos últimos tempos ela está tendo pouca expressão de luz, pouca expressão de sal. Nós estamos, queridos, deixando de lado
a nossa essência. Nós estamos deixando de explorar, de cultivar a nossa essência em Deus. E a nossa essência em Deus é amor. É amor. Eu quero chamar a sua atenção para essa história. A história de Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma estrangeira. Ruth, ela tinha origem moabita. Era uma moabita. A Noemi era uma mulher israelita da terra de Israel, que havia, por motivo de fome, saído da terra de Israel e foi para a terra de Moabe com seu marido e seus 2 filhos. E essa mulher, Noemi, com sua família, eles viveram na terra de Moabe mais ou menos uns 10 anos. E nesse tempo, os filhos dela casaram com 2 moças, uma chamava Orfa e outra chamava Ruth, chamava-se Ruth. Então, o que aconteceu? Essa senhora, Noemi, perdeu seu marido, ficou viúva. Depois ela veio a perder os seus 2 filhos. Veja bem, ela já havia perdido a sua propriedade, abandonado, deixado, por motivo de necessidade de fome. Eles foram para uma terra estrangeira. Chegando lá, essa mulher, ela perde o seu marido e em seguida ela perde os seus 2 filhos, ficando assim essa mulher completamente desamparada. Amém, irmão? Completamente desamparada. Mas, querido, é importante, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Essa mulher israelita, essa mulher de Deus, no tempo que ela passou junto com as suas noras, ela plantou a semente da palavra de Deus no coração daquelas moças, no coração daquelas jovens. Ela falou de Deus, e ela plantou a semente de Deus no coração daquelas jovens. E no momento em que Noemi precisa retornar à sua terra, não tinha mais nada a fazer naquele lugar. Então ela volta para a sua terra. E como ela não tinha mais filhos para que viessem a ser maridos novamente daquela moça, naquele tempo existia essa lei, né? A lei do levirato, que dava direito quando a mulher morria, o outro filho a tomava como esposa para dar descendente daquele filho, mas ela não tinha mais filho. Ela tinha apenas aqueles 2. E ela havia perdido. Então ela estava naquele momento, uma mulher completamente desamparada. E está na hora de voltar para a sua terra. E ela vai se despedir das suas noras. E a palavra de Deus diz que com muita dificuldade uma resolve voltar para a sua gente. Mas a Ruth se apegou a ela. A Ruth se apegou com ela. E a Ruth ali, ela se comprometeu em aliança com Noemi. Eu não vou voltar, não adianta me cortar, eu estou decidido, eu vou com você. A partir de hoje, você é minha família, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Nada vai tirar, nada vai mudar essa minha decisão. Então Ruth foi uma pessoa que ela foi firme em sua escolha, em sua decisão de cuidar de Noemi, de ir com Noemi. E queridos, é interessante porque a palavra de Deus diz que ela deixou a sua casa, deixou a sua família, deixou o seu povo, deixou os seus deuses e foi buscar proteção nas asas do Senhor de Noemi, na terra de Israel. Amém, querido? Então, querido, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse detalhe. Foi o que Deus começou a falar no meu coração em um dado momento no decorrer da semana. E que, querido, vai ter um momento na nossa vida que, se a gente não fizer alguma coisa pelo Senhor e pelo nosso próximo, a vida mais tarde não terá sentido para nós. A vida não terá sentido para nós. Nós precisamos dar sentido à nossa vida. Quantas pessoas hoje estão velhas? Quantas pessoas hoje estão doentes? Vocês são testemunhos, vocês
que estamos ligados, conectados aí nas redes sociais, nós temos testemunhos de pessoas que foram pessoas que tiveram muito dinheiro, pessoas ricas, pessoas que adoeceram, pessoas que envelheceram, não puderam construir de tudo aquilo que construíram. Elas têm um discurso hoje para dizer que o que é mais realmente importante na vida, o mais importante na vida, e o que é mais importante na vida, o que realmente vai nos completar, não são as grandes coisas, mas são as pequenas coisas que nós precisamos construir. É isso que realmente vai dar um significado à nossa vida, querido. Então essa mulher, imagina se essa jovem não tivesse esse entendimento de cuidar dessa mulher, de optar estar do lado dela, de optar fazer algo por essa mulher estava desamparada. Ela mesmo vai declarar lá adiante, em outra parte do livro: não me chame de Noemi, me chame de Mara. Me chame de Mara, porque o Senhor descarregou contra mim a sua mão. Ela declara que ela é uma mulher que se tornou amarga, é uma mulher que perdeu a esperança, é uma mulher que se sente destruída, que se sente derrotada, é uma mulher que precisa de apoio, ela precisa de alguém. E o que eu quero chamar a atenção para você é que existem muitas Maras neste mundo, e existe Mara do lado da sua casa, e existe Mara ao redor de você. Porque quando eu digo que o maior investimento que nós precisamos fazer é em amor, eu falo do poder do Evangelho, porque o Evangelho do Senhor é um Evangelho de amor. Ele fala de amor, ele não fala em palavras teóricas, ele fala na prática. Porque o nosso Deus é amor. Ele não é só um Deus de amor, ele é feito de amor, a sua essência é amor. E queridos, essa mulher, ela precisava de cuidado. E alguém que a amou se interessou por ela. Alguém que a amou cuidou dela. Esse foi o discurso de Jesus. Não foi um discurso de sinagoga, foi um discurso prático. Porque Jesus, ele falava e fazia. Glória a Deus. E quando Jesus, naquele templo, ele passa por aquela situação onde uma mulher está a ponto de ser apedrejada por causa do seu pecado. E Jesus salva aquela mulher. Ele faz isso porque ele ama o pecador. Ele sabe que o homem é fraco e é fraco de cair em tentação. Ele avalia cada situação de cada pessoa. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. E, querido, imagina se aquela mulher não tivesse, se aquela senhora chamada Noemi, uma mulher que tinha significado de nome agradável, encantadora, e agora ela se tornou uma vida de amargura. Uma pessoa, querido, amarga, uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, uma pessoa que se sente derrotada, uma pessoa com complexo de inferioridade. Ela não vai conseguir se levantar sozinha. Ela não vai conseguir vir para a igreja sozinha. Ela não vai conseguir amar sozinha. Ela precisa de você. Ela precisa que a sua mão se estenda para ela. Ela precisa que você carregue no braço. Ah, pastor, pela misericórdia, eu mal estou cuidando da minha vida. Por que você está amando misericórdia e mal cuidando da sua vida? Você já conhece a Jesus? Você conhece o Senhor? Se você conhece o Senhor, você não está na misericórdia, você não
está na derrota, você está no pior, não. Você conhece o Deus da vida. O Deus da vida entrou na sua vida, Ele chegou até você, Ele mostrou o caminho de volta para a casa do Pai. Você conhece, você sabe. Mas aquele que está lá que não conhece, ele não sabe. Ele não sabe se você não pegar pela mão e não conduzi-lo até a presença de Deus, ele não sabe. E quem vai mostrar esse caminho é você. Entendeu? Quem vai mostrar esse caminho é você. Será que aquela jovem, ela era a pessoa mais feliz do mundo? Ela era uma viúva, uma jovem viúva que não tinha filhos, estava abandonada por mãe, seu pai, a sua terra, a sua gente. Ela não pensou nela, ela pensou no outro. Isso é amor, igreja. É isso que Jesus quer, que nós façamos como igreja e não temos falhado. E nós temos falhado em fazer isso. E esse que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, irmão. Porque, irmão, essa vida que nós estamos estimando, essa casa que nós estamos gostando, a família que está aqui tanto cuidamos, e nos fortalecemos, e estamos ali cheios, alimentados e fartos, mas tem outra família que está passando fome porque não conhece o Senhor, nosso Deus. O Deus que traz a provisão para a tua casa e para a minha casa, a fartura, a paz, ainda que de vez em quando o negócio desande, mas o Senhor levanta e coloca tudo no lugar. Porque Ele é Senhor da nossa casa. Mas aquela casa ali está abalada. Aquela casa ali está destruída. Aquela casa ali está precisando que Jesus entre lá. Que Jesus entre lá e faça o milagre. E quem pode levar Jesus até lá somos nós. E eu e você. Eu e você somos esses condutores da luz do Senhor. Eu e você que precisamos tomar essa atitude, igreja do Senhor. Somos nós que precisamos. Porque eu posso garantir uma coisa para você. Não existe nada, absolutamente nada neste mundo que tenha maior impacto, que seja mais poderoso, que tenha maior expressão, que tenha maior voz. Não existe nada que não seja o amor do Senhor. É o amor. O amor é capaz de vencer tudo, igreja do Senhor. Glória a Deus. O amor de Deus. Aleluia. Esse amor, ele precisa, meus amados, ele precisa ser praticado. Ele precisa ser praticado. E o amor que Deus nos revelou é um amor que não leva em conta o objeto do amor. Ele leva em conta a necessidade. Quando você desejar, não é que você vai desejar, porque muitas vezes o nosso coração não deseja. Nós precisamos fazer isso porque nós precisamos obedecer a palavra do nosso Deus. E quando nós formos fazer isso, meus irmãos, nós precisamos olhar não para a pessoa em si. Não, ele não merece. Não, ele não merece. Não quer nada com Deus. Não merece se passar nada por ele. Não, ninguém merece. Eu não mereço nem você a misericórdia do Senhor, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Alguém um dia pagou o preço pela nossa vida, orou por nós e fez com que os nossos olhos fossem abertos e nós fôssemos tirados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E queridos, é pela necessidade. O Senhor Jesus diz que o amor, o Senhor Jesus deixou claro na parábola do samaritano, que o amor não é um assunto para discussão teórica. O amor ele precisa ser vivido na prática. O Senhor mostrou ali para os fariseus, quando um chegou, um mestre da lei, perguntou: Senhor, o que eu faço para entrar na vida eterna? Jesus começa um diálogo com ele, no final ele pergunta: e quem é o meu próximo? Jesus então conta a história do bom samaritano. Um homem foi ferido, que estava caído, ferido em determinado lugar. Passou um sacerdote, olhou e nada fez. Passou um levita, olhou e nada fez. Mas passou um samaritano. O samaritano se compadeceu daquele homem, foi lá, curou as suas feridas, colocando vinho e óleo, levou para a hospedaria e se comprometeu em pagar toda a despesa. O que aconteceu? Aquele
Você precisa ajudar alguém que precisa chegar a Deus. Você precisa ajudar alguém que precisa conhecer a Deus. Você precisa ajudar alguém que precisa que a vida dela seja transformada por Deus. Nós sabemos que a igreja quadrangular trabalha com célula. E a célula é a mais excelente ideia de evangelização. Porque a célula ela faz com que nós venhamos nos comprometer com o nosso próximo. De ajudar o nosso próximo na caminhada. De ajudar o nosso próximo. Tem que você chama uma pessoa para vir para a igreja. A pessoa vem para a igreja e às vezes você nem na igreja está. Você chama a pessoa para vir para a igreja, a pessoa vem para a igreja, passa uma semana e você não ligou para essa pessoa. E você não perguntou como essa pessoa está. E você não fez nenhum contato com essa pessoa. Você imagina, irmão? Quantas pessoas passam, a pessoa vem, entra na igreja, vem sedenta, a pessoa quer. Adora quando ela sai, muitas vezes nem cumprimentada ela é. Não tem ninguém que chegue com ela para bater um papo, para perguntar como ela está. Você precisa de ajuda? Você gostaria de contar com a minha ajuda? Você gostaria de contar com a ajuda da igreja? Se a pessoa não quiser, é o direito dela. Mas a igreja precisa oferecer. E a igreja é você. A igreja é cada um de nós. E nós precisamos nos responsabilizar pelo nosso próximo. Nós precisamos nos responsabilizar pelos novos irmãos que estão chegando. Eles precisam de cuidado, eles precisam de atenção. Pense na sua criança, você que tem uma criança em casa. Pense na sua criança. Deixa a sua criança sozinha. O dia todo dentro de casa, não vai acontecer com ela. Ela vai cair, vai se machucar, vai ficar com fome, vai ficar com sede, pode adoecer. Por quê? Porque ela não tem um cuidado. Assim são as pessoas novas que chegam na igreja. Elas precisam de atenção, elas precisam de cuidado, elas precisam ser orientadas. E isso é um trabalho que cada um de nós precisa se responsabilizar. É como aquele samaritano que se responsabilizou pelo seu irmão, se responsabilizou pelo seu próximo, levou o seu próximo. É como ajudar o seu próximo que está ferido, trazer o seu próximo para a igreja. A Bíblia diz que ele colocou sobre si, ele mesmo levou. Ele mesmo, muitas vezes nós queremos cobrar dos pastores, da liderança que já vive cheia de tanto trabalho. E todos precisam nesse momento ajudar. Precisamos nos comprometer como Ruth se comprometeu com Noemi. O Senhor precisa de uma igreja devotada como Ruth, de uma igreja que se importe com o seu próximo, de uma igreja que se importe com o outro, de uma igreja que ame de verdade, que ame a prática, como amou aquele homem. Porque assim foi o nosso Senhor. E Jesus, Ele declarou: vocês precisam amar uns aos outros. Vocês precisam se amar, porque o mundo conhecerá vocês dessa forma. Quando vocês se amarem, quando vocês amarem uns aos outros, o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos. E aquele que ama um outro, discípulo que ama um outro, ele vai amar o seu próximo que está fora do seu círculo, do seu núcleo de amizade. Porque o amor de Deus está nele, querido. O amor de Deus está nele. Nós precisamos. Jesus foi a maior expressão de amor, porque Jesus, a palavra de Deus diz que ele é a expressão exata do Pai. Ele é a expressão exata do Pai. Então Jesus viveu plenamente o amor do Pai nessa terra. Ele viveu em obediência ao amor do Pai, porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer pelo mundo. Ele deu o seu Filho. E Jesus
nos amou. A palavra de Deus diz que Ele amou os seus discípulos e amou até o fim. E amar é se entregar, e amar é praticar, e amar é fazer. E eu dizia para Deus: Pai, como que isso funciona? As pessoas falam: meu coração não sente isso. Eu não estou sentindo esse desejo de fazer, eu não sinto amor por essa pessoa. A palavra de Deus está falando aqui no livro de Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13 do livro de Coríntios. E diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda o caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E eu, meu Deus, como que isso funciona, Senhor? Como que nós vamos saber se estamos fazendo uma coisa por amor? Como que nós vamos saber se a palavra de Deus está dizendo que querer que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte, eu posso fazer isso, mas posso não fazer por amor? Porque dons, eles não são frutos. Os dons são dados por Deus, e dons não vão salvar ninguém. Amém, igreja? Eles não vão salvar. O que vai salvar são os frutos. O Espírito Santo nos faz produzir fruto. E nós precisamos ter essa árvore frutífera. O amor é o fruto do Espírito Santo. Então, igreja do Senhor, eu fiquei muito confusa nessa hora, no sentido de não entender. Eu não entendi o Senhor, eu não entendo o Senhor está dizendo que eu posso ter obra, mas essas obras podem não ter como fundamento o amor. E o que é o amor? Como que nós vamos identificar esse amor que o Senhor requer de nós para que o mundo veja a diferença da tua igreja? E o Senhor me levou lá para 1 João, porque a Bíblia responde à própria Bíblia. Amém, igreja do Senhor? Eu não posso fazer suposições. Eu tenho que buscar a palavra de Deus para que a palavra de Deus me diga, me responda. 1 João capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você entendeu o mistério, igreja do Senhor? Quem é que ama a igreja do Senhor? Quem é que vive o amor, igreja do Senhor? Quem é que pratica o amor? Quem é? Me responde, igreja. Quem é? Hein? Aquele que está dizendo aqui? E todo aquele que ama é nascido de Deus. Amém? E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, para que eu possa ter resultado, para que eu possa ter fruto, para que eu possa fazer onde o meu Deus seja glorificado nas minhas obras, eu tenho que fazer pelo motivo do meu conhecimento de Deus, pelo motivo de eu ter nascido de novo para Deus. Eu nasci de novo. O meu coração não é mais aquele coração egoísta. O meu coração é um coração novo, é um coração que obedece, é um coração que está chorando porque há um conflito onde a carne não quer. A carne não quer, mas a minha obediência, a minha consciência vai falar mais alto. Eu tenho que atender a voz da obediência, como Jesus. Jesus viveu em completa obediência ao Pai.
Jesus, ele fez porque ele obedeceu ao Pai. Então o Pai tinha orgulho desse filho. Quando ele aparece ali, a primeira vez quando ele é batizado, quando João Batista batiza Jesus, ele ouve uma voz do céu. E aquela voz diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O pai deixou bem claro que ele tinha um orgulho do seu filho. Por quê? Porque Jesus fazia tudo que agradava ao Pai. Jesus se deleitava na obediência. E o Pai se deleitava no filho obediente. O Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus fundou sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele precisa se deleitar na sua noiva, na sua igreja, em obediência, amando o mundo. Ele ama o mundo. Ele ama o pecador. Ele ama as crianças. Meus irmãos, nossas crianças estão correndo risco. Eu estava me informando sobre nossas crianças na Dourida. Eu perguntei para uma irmã como ele está falando. E ela disse: está mudando. Está mudando. Isso aí corta meu coração, amor. Corta meu coração. Porque eu sei que essa é a principal arma de Satanás para a nossa geração. Entendeu? Ele tem usado essa arma, a sensualidade. Nossas crianças muito cedo têm despertado para a sexualidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja não cuida delas. Porque as pessoas não querem ter trabalho. Não querem. Cada um quer cuidar de si. Amar a si mesmo, amar a sua família, amar seu trabalho, amar seu conforto. E o diabo está roubando por essa das nossas crianças. Se nós não fizermos alguma coisa por elas, nós seremos culpados, meus irmãos, diante de Deus. E seremos culpados diante de Deus. Porque a criança é inocente. O que chega primeiro na vida dela é que vai conquistar o coração dela. E se o coração dela está vazio sem Deus, ela não conhece, ela não sabe nada. Ela não tem registro nenhum na vida dela de Deus. Por que ela vai ter interesse por Ele? Ninguém se importa em falar. Ninguém se importa em ensinar. Ninguém se importa em cuidar. São tão poucos os que se responsabilizam, se comprometem com isso. E são muitas crianças. E são muitas que precisam ser amadas a ponto de gastarmos a nossa vida, de gastarmos o nosso tempo, de gastarmos o nosso dinheiro para que elas possam ser salvas. É preciso isso, irmãos. Vai chegar um tempo na vida dessas crianças que elas vão buscar o registro na história dela, não tem nada de Deus. Não tem nada. E elas estarão perdidas. Estava refletindo sobre isso porque a minha filha teve toda uma vida na casa de Deus, na presença de Deus, desde 3 anos de idade. E eu e meu marido sempre fizemos esse investimento. Nós demos toda a oportunidade que ela crescesse, que ela amasse o Senhor, que ela amasse a igreja do Senhor, que ela amasse o povo do Senhor. Nós sempre fizemos o possível, todo o esforço para que ela participasse das coisas da igreja. Que ela estivesse na escola bíblica, que ela estivesse nos ensaios, no teatro, na coreografia.
na igreja, no culto, durante a semana toda. Em todo o tempo que nós pudéssemos estar na igreja, ela estaria conosco, ela estava presente, porque ela precisava viver um ambiente. Porque ela precisava, aquele ambiente era um ambiente dela. Porque era Deus, é um ambiente de Deus, era coisa de Deus, era a palavra de Deus. Ela precisava estar familiarizada com tudo isso. E sempre a gente fez esse investimento na vida dela desse jeito. Ela cresceu, chegou o tempo, foi para a faculdade, e vieram muitas propostas, e vieram muitas coisas, e chegou um tempo que o coração dela quis esfriar. E ela ficou muito confusa. Eu preciso cuidar das minhas coisas, eu preciso cuidar, eu preciso fazer outras coisas, eu preciso resolver outras coisas. E comecei a me desesperar. Vi que a prioridade da minha vida poderia mudar pelas circunstâncias. E comecei a orar, e comecei a buscar o Senhor, e comecei a orar. E um dia ela chegou comigo e disse: mãe, eu estava olhando umas fotos no computador. E a minha vida toda, mãe, foi na igreja. A minha vida toda, mãe, foi com o povo de Deus. A minha vida toda. O que é que eu tenho lá fora, mãe? O mundo é estranho para mim. As coisas lá fora são estranhas para mim. Não são para mim, porque a minha vida toda foi para Deus. Eu fiquei emocionada demais, irmão. Eu fiquei feliz demais. Porque Deus fez a minha filha olhar um registro, uma história. Havia registro de toda a vida dela, ligada a Deus, ligada à igreja, ligada ao templo. Sabe? Tudo. E aquilo pesou naquele momento para ela. Fez com que ela abrisse mão de outros propósitos que estavam vindo. Para ficar em Cambuci, para ficar com luz, para esperar no Senhor. E querido, você que é pai, você que é mãe, invista na vida da sua criança. Eu observei o Benjamin outro dia, tem 2 aninhos, no meio do irmão João. O Benjamin chegou ali no portão, e eu estava aqui, ele levantou as mãos, fechou os olhos, irmão, em direção aqui. Ele fechou os olhos e estava adorando a Deus. Porque ele já começou a aprender isso. Isso vai ficar registrado na história dele, na memória dele, no subconsciente dele. É isso que você tem que plantar no seu filho. Na célula, a criança tem dificuldade de fechar os olhos, irmão. Ela tem dificuldade de se quebrantar. Ela não tem sensibilidade para Deus, irmão. Por causa do distanciamento, porque ela não tem familiaridade com esse Deus que você conhece, eu conheço. E esse Deus quer ter familiaridade com essa criança. Esse Deus quer ser amigo dela. Ele quer ser amigo das crianças, ele quer ser amigo dos jovens, dos adolescentes, de todo aquele que não conhece. Que não conhece, quem é que vai viver esse amor? Quem é que vai se doar dessa maneira? É aquele que conhece. É aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Porque aquele que não ama, aquele que não faz nada. É aquele que não faz nada pela obra, é aquele que não faz nada pelo próximo, é aquele que não faz nada pelo Evangelho. Ele não ama, porque ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. É preciso, igreja, é preciso que nós venhamos entender, que nós venhamos, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele
Ele nos amou. Ele nos amou. E sabe, Ele amou tanto que por causa do amor, o amor do Filho pela glória do Pai, o amor do Filho pelo Pai, porque o Pai amou o mundo. O Filho vai entregar sua vida. Isso talvez não tenha mais peso, não cabe em nós nenhuma emoção. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Isso tem que causar um peso no meu coração. Isso tem que causar uma emoção em mim. Jesus derramou o seu sangue. O seu sangue. Jesus sofreu como nenhum homem sofreu. Ele era um homem de todos que sabe o que é padecer. Ele se entregou por amor, viveu por amor, se entregou por amor, morreu por amor. Mas a morte não pode matar aquele que ama, gente. Ela não pode matar. Ela leva por pouco tempo. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele entregou a sua vida, mas Ele tinha o poder de reaver a sua vida novamente. E Ele tomou de volta a sua vida, porque a morte não pode matar o amor. O amor é mais forte. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia. O amor venceu. E assim como Ele venceu pelo amor, esse poder que ressuscitou, esse poder que venceu a morte, Ele dá a mim e a você. Porque o que a morte pode fazer é nos aprisionar um pouco tempo, mas ela vai ser obrigada a nos devolver para o Pai, como ela devolveu Jesus. Ela vai ser obrigada. Ela não pode reter o Filho de Deus. Ela não poderá reter o Espírito de Deus. Porque aquele que é Filho de Deus, que vai morrer, irá ressuscitar pelo poder do Senhor. Irá ressuscitar pelo poder do Senhor. Por isso, igreja do Senhor, igreja do Senhor, o maior investimento que você pode fazer é amar, é no amor. Esse foi o investimento do Pai. Esse foi o investimento de Deus. E pregar o Evangelho é um dos maiores atos de amor. Você sair da sua casa domingo de tarde. Domingo de tarde você trabalhou a semana toda e não teve tempo de pregar para ninguém. Mas domingo à tarde, no dia do seu descanso, você vai oferecer a Deus esse sacrifício. Deus, o meu descanso eu vou oferecer a Ti. E vou sair da minha casa para pregar o Evangelho, para levar a palavra àquele que precisa. Isso é amor. Isso é amor. Não só apenas dizer te amo, Deus, é muito lindo, irmão, e muito fácil, mas não impressiona o Senhor se não for acompanhado da prática. Não impressiona nossas belas palavras, os nossos belos discursos, o nosso belo sentimento, as nossas lágrimas. Não impressiona o nosso Deus se não for acompanhado de atitude, de prática. Precisa ser acompanhado. Precisamos deixar de olhar para nós, de queremos ser tão completos, de queremos que tudo funcione perfeitamente na nossa casa bem, para depois a gente fazer o que Deus está pedindo. Não. Não faça, porque senão você nunca vai fazer a obra do Senhor. Porque nesse mundo nada é perfeito, igreja do Senhor. Nada é perfeito. E às vezes na nossa casa está tudo maravilhoso e de repente dá um tropeção e o negócio ali desanda. É um conflito, é uma doença. E nós não podemos ser paralisados por isso, porque nós sabemos que no mundo batalhamos por aflições.
Precisamos seguir em frente. Precisamos marchar. Precisamos abraçar a vontade do Senhor. Precisamos viver o amor. Esse é o caminho sobre modo excelente que Paulo está dizendo no capítulo 13 de 1 Coríntios. É o caminho do amor. E esse caminho do amor, para que possamos andar nele, ele precisa que nós conhecemos a Deus. Que Deus seja conhecido, porque se você conhece a Deus, você sabe que quando você perde a sua vida, você ganha. Se você conhece a Deus, você sabe que quando você perde o seu tempo fazendo a obra de Deus, você ganha. Você sabe que quando você investe o seu dinheiro na obra de Deus, você ganha. Você sabe que o que você perde nesse mundo, você ganha em Deus. Quando você acha que está perdendo alguma coisa pela obra de Deus, pelo Evangelho do Senhor, pelo reino de Deus, você está ganhando, nós estamos ganhando. E nós precisamos ganhar para o reino de Deus. Nós não podemos de forma nenhuma continuar perdendo o nosso tempo, igreja do Senhor. Precisamos avançar. Precisamos nos importar com os perdidos. Precisamos nos importar com as crianças. Precisamos nos importar. Faça a sua proposta. Abra a sua casa para uma célula. Seja um líder de célula. Se apresente. Eu não sei nada, mas eu quero ajudar. Eu não sei nada, eu não tenho tempo. Meu único tempo é domingo à tarde, mas eu quero meu domingo à tarde para ajudar. Faça a sua parte. Para que um dia, sabe onde é que as pessoas são mais tocadas pela consciência? Quando estão doentes. Quando estão doentes. Quando elas estão doentes, elas querem fazer tudo na casa de Deus. Quando elas estão doentes, elas querem fazer tudo na obra de Deus. Não deixe isso chegar na sua vida para você fazer. Faça hoje. Faça hoje e glorifique o nome do teu Deus. O teu Deus que espera, o nosso Deus que espera de nós. O nosso Deus tem que ter orgulho de nós, como ele teve orgulho do seu filho Jesus. Assim ele quer dizer, José é meu filho amado, em que eu tenho prazer. Como ele chegou para Daniel, homem muito amado. Não era Jesus, era um homem. Como ele chegou para Satanás e falou: viste o meu servo Jó, não existe na terra um como ele. É assim que Deus quer fazer conosco. Amém, igreja do Senhor. Não tem outro plano. Não tem outro plano, não tem outra fórmula, não tem outra fórmula, não tem outro método. É a igreja, é você. Deus conta com você. Vamos vencer nossas dificuldades, vamos vencer nossas fraquezas, vamos vencer, vamos cuidar e vamos fazer o que Deus está pedindo para fazer. Glória a Deus. Quer viver o amor? Quer viver o amor? Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Eu quero que você fique de pé. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós reconhecemos o quanto, Senhor, nós temos falhado. Nós reconhecemos, Senhor, o quanto temos sido egoístas. Nós reconhecemos, Senhor, o quanto temos andado na escuridão, embora sendo luz. Embora sendo luz. Muitas vezes nós não temos andado porque nós temos, Senhor, só cuidado de nós mesmos. Nós temos nos preocupado tanto conosco, tanto, que cada vez parece que ficamos pior. Senhor, transforma-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor. Abre nossos olhos e nos dá, Pai, um coração capaz de fazer, um coração capaz de trabalhar.
Tem sobrado tantas coisas, Senhor. Tem fartura. Tem fartura na nossa casa. Mas lá fora estamos famintos, Senhor. Estamos famintos. Ah, nosso Deus. Queremos, Senhor, que o Senhor nos mova. Senhor, não queremos estar aqui, Senhor, teorizando o amor. Sempre, não, Senhor. Queremos ter atitude. Queremos a prática. Senhor, tu sabes quem está aqui nessa noite. Aquele que te conhece e aquele que não te conhece ainda. Aquele que talvez não tenha amado porque ainda não te conhece. Espírito Santo, eu te peço, revela. Revela o amor do Pai nesse coração. Revela. Ah, não vai te dar a conhecer a essa pessoa, meu Deus. Te dá a conhecer a essa pessoa. Te dar a conhecer. Para que todos te conheçam. Para que todos conheçam o teu amor. Conheçam o teu amor, quebrando os corações. Quebrando os corações. Queremos, Senhor. Queremos, Senhor. Uma igreja devotada, uma igreja dedicada, uma igreja prática, uma igreja funcionando como igreja do Senhor. Um corpo que anda, um corpo que se movimenta. Em nome de Jesus, Senhor.